Comecei a gravar agora. Só para não ir com aquela cara de tristeza. Entenderam isso? Então vamos lá, reforçando aqui. É um protetor solar mineral, tá? Ele tem o fator de proteção 30. Ele contém óxido de zinco na sua fórmula, porque o óxido de zinco ele forma uma barreira física protetora para a pele. Ele previne, né, o envelhecimento precoce da pele e ele é um item complementar à nossa rotina, tá? E a gente vai falar dele. Se você tiver dúvida, vai colocando aí no chat, tá? Opa! Opa! Pulou tudo aqui, gente. Oh, meu Deus do céu. Esse. Não tô acostumada ainda com esse. É um novo. Eles mudaram. Agora você dá um toque já, ele já passa. Tá passando a tela aí para vocês? Da outra já passa. Você não pode nem encostar no mouse. Eu acho que é por conta dessa atualização deles. Vamos lá. Você está passando a tela para vocês? Só me respondam isso se vocês estão vendo. Estão? Perfeito. Tá? Perfeito, 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 perfeito. Isso, isso. Esse protetor solar vocês vão ver que é para raios UVA, UVB e luz azul. A gente vai falar dele, tá? E uma coisa que a Milene está falando aqui, que é fato isso, né? Que ela indica o retoque do protetor solar durante o dia. Inclusive para quem fica, né, no escritório, fala assim, gente, mas eu não tenho necessidade, né? Porque eu fico o dia inteiro no escritório, eu não me exponho à luz, solar. Eu não sei se vocês já me ouviram falar isso, mas para quem não me ouviu falar, eu estava usando muito aquela luz, como é que chama, gente? Aquela luz que fica em cima da gente quando a gente está no computador? Aquela luz artificial, ring Ring light. light. Isso, obrigada. Eu estava usando muito ring light, né? Muito. E eu não tenho uma pele manchada. E aí, o que que eu comecei? Por quê? Porque treinamento online é de segunda, de terça e de quarta. Pelo menos, né? Terça é a live. Aliás, amanhã a gente tem uma live especial. Eu e a Josi, a gente vai falar das oportunidades de novembro. A gente, na verdade, vai dar ideias, tá? Para vocês trabalharem aí nesse mês. E então e a gente vai fazer essa live juntas. Então eu vi que comecei a me ver bastante, né? Inclusive pela tela, e aí eu comecei a reparar que a minha pele começou a ficar com mancha. Então assim, não é que a minha pele não tenha manchas nenhuma, né, gente? Eu tô com quase 50 anos de idade, então ela tem algumas manchinhas, mas é muito clarinha, né? É mancha por exposição solar, por descuido quando eu era mais jovem, etc. Mas é uma manchinha, são manchinhas, eu mesma nem percebo elas, mas eu comecei a perceber. E aí eu falei, gente, que coisa! O que que eu tô fazendo diferente do que eu sempre fiz? Que eu tenho aí algumas manchinhas que estão ficando mais proeminentes. E aí eu me atentei a isso, que era o ring light. Então, antes eu dava aula lá no escritório, né? E lá eu não conseguia ficar para a janela, porque a minha sala era no último andar, no segundo andar, no último andar, era no segundo andar, o escritório lá tem dois andares. E aí eu só, então eu usava ring light assim, muito tempo, até mesmo para fazer chamada de vídeo, como eu não conseguia ficar voltada para a janela, eu usava o ring light direto. Quando eu me liguei nisso, eu falei, gente do céu, que coisa. Aí eu comecei a dar aula embaixo, né? Eu desci para dar aula embaixo lá no primeiro andar, porque aí lá eu conseguia ficar virada para a varanda e ficava uma boa iluminação. E aqui, gente, eu dou aula também, não é aqui que eu fico sentada para trabalhar, eu fico sentada, eu prefiro ficar sentada do outro lado, mas para dar aula eu fico de frente, porque a janela tá bem aqui na minha frente. Então a iluminação fica diferente. Quando vocês forem ver a live amanhã, vocês vão ver que eu vou estar do outro lado. A janela vai estar atrás de mim, porque vai ser de noite. E aí eu não preciso ficar aqui nessa posição, porque eu tenho que usar o ring light de toda maneira, tá? Então engana-se quem pensa que
trabalhar de dentro de casa, ou fazer uso do ring light, ou a luz do computador, que é a luz azul, a luz do teu celular, que é a luz azul, isso tudo queima a pele. Tá? Então, sim, você deveria usar um protetor solar. E sim, né? O protetor solar é como na praia, gente. O que que acontece depois de um tempo que você está na praia ou na piscina? Você precisa reaplicar, né? Principalmente se você entra muito e sai da água, principalmente se você está suando muito, então você precisa reaplicar esse protetor solar. E é isso que a Milene está lembrando aqui, que ela indica o retoque do protetor solar durante o dia. É importante mesmo, né? Então, Tatiana, mas aí por cima da maquiagem? Sim, por cima da maquiagem, né? Você vai lá, você retoca o celular. Você retoca o protetor solar. Deixa ele secar um pouquinho, coloca um produto em pó, uma base em pó, retoca aquilo que você precisar e tá linda, maravilhosa para você voltar aí para um dia esplêndido, tá? Vamos falar um pouquinho desse produto que eu particularmente estou doidinha para conhecer. Ele é um protetor solar diário, ele é 100% mineral, tá? Ele vai ter uma textura leve, assim como todos os produtos da Mary Kay, gente, ele é não comedogênico. O que significa isso? Ele não obstrui os poros, tá? Então, sempre a Mary Kay vai fazer produtos que não obstruem os poros. O que que é isso? São produtos que são não comedogênicos, tá? Textura leve, rápida absorção, rápido de espalhar. É um produto que não vai deixar resíduo para todos os tipos de pele. Uma pele normal a seca, uma pele mista a oleosa, tá? Aqui tem uma curiosidade. Você sabia? 9 em cada 10 mulheres concordam que esse protetor solar é leve, é de rápida absorção, é fácil de usar e não deixa a pele nem oleosa e nem com resíduos esbranquiçados. O outro protetor solar, eu vendia muito dele, porque eu realmente sempre fui apaixonada por ele. E uma coisa que eu ouvia muito das clientes, né? E era uma coisa que eu nunca tinha parado para perceber quando elas experimentavam ele. Muitas falavam, com quem acontecia isso aqui, gente? Muitas falavam, nossa, que legal. Ele não tem nem aquele cheiro de praia e nem de piscina. E eu falava, né? Isso eu escutei várias vezes. E as pessoas falavam, você nunca reparou? Tem uns protetores solares que, pelo amor de Deus, eles vêm com um cheiro tão forte de praia, piscina, aí você fica com aquele cheiro ali. E assim, eu realmente, gente, eu não sou muito boa de olfato, essa aqui é a verdade. Eu não era uma coisa que me chamava atenção, mas eu ouvia de muitas clientes, tá? Eu vou explicar o que é mineral. Calma que eu vou explicar. A gente vai comparar o mineral, tá? E vocês vão entender isso, tá? Benefícios, então, desse nosso protetor solar. Ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele. Então, a proteção solar, ela é importante para isso. Tem alguns protetores solares que só protegem contra o raio ou UVA ou UVB. Eu sei que isso é um pouco maluco, né, de vocês, da gente entender, mas este é um fato, tá? Agora, o nosso protetor solar, né, sempre ele protegeu contra os raios UVA, UVB e contra a luz azul, tá? Ele é para o sexo masculino e feminino. Não sei se aqui neste material tá em relação à idade, tá? Mas eu já vou adiantar a vocês que crianças podem usar proteção solar a partir de 6 meses de idade, tá? E ele não é um produto feito para crianças, tá? Ele não foi como o outro também não era. Mas eu posso afirmar a vocês que vocês podem utilizar em suas crianças. Aqui na minha casa, eu farei uso, obviamente, na minha filha pequena, né? A grande já é adulta atualmente, mas eu com certeza usarei na minha filha pequena, tá? Eu tava triste porque eu tinha comprei, né?
protetor solar de outra marca durante todo esse período. Inclusive, há um mês passado, a gente foi para um hotel numa viagem de formatura da minha pequena e o protetor solar que eu tinha estava já no osso. Eu falei, mas eu não vou comprar. Não vou comprar, porque eu acreditava que a Mary Kay ia lançar agora em novembro lá na Bahia. Já tinha falado isso para vocês, algumas já me escutaram falar isso. Eu não tenho esse spoiler, mas eu imaginei que sim, né? Faria todo sentido. Uma vez que eles já tinham garantido para gente, quem foi na visita à fábrica, eles garantiram, né? A sede da Mary Kay aqui em São Paulo, eles garantiram que a, o lançamento seria agora em novembro, como não foi em setembro. Eu falei, bom, não foi em setembro, tem que ser em novembro. Eu acho que eles vão fazer o lançamento dele na Bahia. Então, assim, ele não foi desenvolvido para crianças, mas aqui vocês têm a minha certificação que eu vou usar na minha filha e eu falo que vocês podem sim usar nos filhos de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Vamos entender um pouco mais a respeito deste produto em específico, desse nosso novo protetor solar, né? Que vai beneficiar aí todas nós e que vai proporcionar vendas grandiosas esse mês. É um produto para você aprender a vender junto com qualquer linha de cuidados com a pele que você vá vender. Então, a pessoa vai fazer uso. A pessoa pode comprar só o sabonete, o hidratante da Time Wise 3D, por exemplo, e aí o que que ela faz? Compra também o protetor solar, tá? O protetor solar para que ela possa usar sabonete, hidratante e proteção solar. Então aí já fica uma sugestão de trabalho para vocês. Quem são os clientes de vocês que nos últimos meses compraram só o sabonete e o hidratante da linha Time Wise 3D e não tem um produto, uma proteção solar? Para quantas pessoas vocês venderam a linha básica da Mary Kay, mas não venderam um protetor solar, né? Porque nós não tínhamos. E possivelmente a pessoa está usando o protetor solar que ela já tem. E eu não vou falar para ela, olha, joga fora esse que você tem, agora vamos introduzir o da Mary Kay. Não, eu nunca fiz isso. Mas eu vou falar, olha, maravilhoso, mas agora nós temos o nosso protetor solar, então é bem interessante que você agora faça uso deste da mesma linha, do protetor solar da mesma linha da linha da Mary Kay. Então eu penso que é uma maneira, o nosso protetor solar, de você agregar valor a todas as pessoas que fazem uso de cuidados com a pele da Mary Kay e que ainda não tem o protetor solar, tá? Então a primeira sugestão de trabalho é, de fato, você verificar quem são as suas clientes que fazem uso de produtos de cuidados com a pele da Mary Kay e esses produtos não têm um protetor solar, então tá aí a tua oportunidade de vender o seu primeiro protetor solar para essas suas clientes, tá? Tati, vamos lá então. O que que é esse fator de proteção, tá? Para quem não sabe, o fator de proteção solar é a medida de quão bem você está protegida dos raios UV, seja UVA, seja UVB. É importante entender que a proteção não aumenta diretamente ao número maior de FPS, tá? Então, o FPS 30, ele não vai proporcionar o dobro de proteção do FPS 15, tá? Tatiana, o que é que muda, então? O que é que muda é a resistência deste protetor solar na pele, tá? Então, o fator 15, ele vai durar um pouco menos aí na pele do que o 30, por exemplo. Olha só a diferença, tá? Do 15. O que que nós temos que tem fator de proteção 15? Conta para mim. O que que vocês lembram? Primer, O o primer? primer, é. Isso, perfeito. O primer, perfeito. Então quer dizer que o primer
Ele tem a metade de proteção do nosso protetor solar? Não. E é por isso que nós trouxemos essa tabela aqui para vocês. E é por isso que eu falei já para vocês lá no começo que a gente vai ter um protetor solar com fator 50. Mas já adianto a vocês que com certeza ele será mais caro, tá? E o que eu adianto também a vocês é que ainda assim vocês vão vender mais do 30 do que do 50. Porque quando você entende que não é uma questão de capacidade total de proteção, você entende também que o custo-benefício nem sempre vale a pena, tá? Então a gente está falando que os nossos produtos, inclusive o primer, que tem fator de proteção 15, ele vai proteger em 93%, né, a tua pele em relação aos raios UVA e UVB. Nós estamos falando que o 30 não vai proteger o dobro, ele vai proteger 4% a mais, tá? E o 50 nós estamos falando de 1% de proteção a mais, tá? Então, gente, agora, o que vai acontecer? Tatiana, o 15 eu tenho que repor mais do que eu reponho o 30? Não, tá? Então, da mesma maneira que eu tô lá na praia, eu tenho que repor um fator de proteção 15, se eu usei, da mesma maneira eu vou ter que usar um 30. Da mesma maneira eu vou ter que usar um 50. O que acontece às vezes, e vocês já repararam nisso, é que às vezes eles são um pouco mais consistentes, né? Então, o 30, o que que a Mary Kay tá atestando aí pra gente? Que ele é de fácil absorção, que ele é bem sequinho, que não vai ficar com a pele melequenta, nem nada. Então, vocês já entenderam isso. Quando vier o de 50, como já veio, ele é um pouco mais denso, né? Então ele realmente, ele perdura um pouco mais na pele por conta desta densidade dele. Mas isto não significa que se eu usar o 50, né, e eu tô lá exposta ao sol, eu não preciso reaplicar de tempo em tempo, tá? Vocês sabem o que seria o ideal de quantidade de protetor solar para a gente utilizar? Vocês sabem disso? Então, olha, para vocês terem uma ideia, tá? Protetor solar, o correto, correto. Eu não estou falando no dia a dia, eu vou para a piscina, eu vou para a praia, tá? Eu vou aplicar no meu rosto. Eu vou esperar no rosto, no corpo, tá? Tô falando do rosto porque no momento a gente tem esse do rosto. Eu vou aplicar no meu rosto. Eu vou esperar secar aquele protetor solar e depois eu vou reaplicar. Não sei se vocês sabiam disso, mas a Mary Kay tem uma aula com a dermatologista Flávia Ravelli. Essa aula ela fala de proteção solar, é até uma aula para a gente rever, tá? Depois, quem conseguir puxar o link da aula, coloca ela aqui. Eu até já preparei uma aula, vou até puxar depois no meu, porque a minha aula com certeza tá mais rápida, né, do que a dela, porque eu sempre busco fazer um resumo para vocês. Mas deixa eu anotar aqui, aula de proteção do protetor solar. Não era do protetor solar em si, era falando de proteção solar, tá? E na aula, ela falou, eu aprendi com ela isso. Eu aprendi com ela que, por exemplo, para eu passar proteção solar na minha filha, né? Na época, quando eu tive essa aula, ela devia ter o quê? Uns 2 aninhos. Eu tinha que pegar uma colher de sopa e a quantidade de protetor solar que eu usaria nela com 2, 3 anos de idade era a quantidade de uma colher de sopa ali de protetor solar. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente passa uma camada translúcida, né? E aí aquela camada translúcida muitas vezes também não vai te proteger. Não sei se alguém conseguiu puxar a aula
né? Lembra dessa aula? É uma aula maravilhosa. Eu vou puxar depois para vocês, tá? Se não conseguir puxar a aula dela, eu vou puxar a minha, que é mais fácil, e eu vou compartilhar com vocês no grupo, porque é uma aula que traz muito a respeito de proteção solar e é uma aula que a gente já deu faz um tempo. Então, com certeza, muitas de vocês não lembram ou muitas de vocês também não estavam aqui conosco e não viram, tá? Esta aula. Vocês entenderam em relação à, à porcentagem de proteção? É muito importante você entender isso para que você passe isso para os seus clientes, tá? Então, o fator de proteção solar 30 ele protege em 97% tanto dos raios UVA com- como dos raios UVB. E nenhum protetor solar vai proteger em relação aos 100% desses raios, tá? O fator de proteção solar mais alto é indicado porque as pessoas não aplicam ou reaplicam a quantidade ideal de protetor solar. Portanto, é crucial o seu papel de educar sobre a quantidade e a importância de reaplicar esse produto, tá? Então, por exemplo, se você está na praia ou na piscina, de 2 em 2 horas, 2 horas e meia no máximo, tá? Às vezes a gente besunta aquela criança de proteção solar, de protetor solar, ela fica na piscina o dia inteiro e você não reaplica de novo, tá errado, tá? Então, protetor solar, se você tá ali numa praia, numa piscina, você deveria reaplicar a cada 2 horas e meia, mais ou menos, tá? Qual é a função do óxido de zinco? Então, o óxido de zinco, ele é um fator, ele é um ingrediente fotoprotetor, tá? Ele vai refletir os diversos raios ultravioletas, oferecendo aí para sua pele uma proteção contra os raios UVA, UVB e contra também a luz azul, tá? Isso vai ajudar a prevenir queimaduras de sol, envelhecimento precoce da pele e também o câncer de pele. O que que nós temos aqui, gente? Fator de proteção mineral. Ele forma uma barreira física sobre a pele e não deixa que os raios sejam absorvidos, tá? Então, essa é a diferença entre a mineral para o fator de proteção químico. O que que é o químico? O químico, ele absorve os raios UVA e UVB e converte em energia inofensiva. Qual é o melhor? É o mineral ou o químico? E eu sei que vocês adorariam falar assim, é o mineral, né? Mas qual é o melhor? Essa escolha é uma escolha pessoal, tá? Tanto o protetor solar mineral quanto os químicos, eles são considerados eficazes para proteger a pele contra esses raios UV e luz azul, então para prevenir o aparecimento aí do câncer de pele, de queimaduras solares e também do envelhecimento precoce. Então vocês já entenderam? Então vocês não precisam ficar falando, quando vocês forem apresentar o produto, vocês não precisam ficar falando de proteção química. Ele não é um fator, ele não é um protetor mineral, então você vai falar dessa proteção mineral que ele oferece. E aí você vai só ressaltar, ele vai formar uma barreira física na sua pele e ele não permite que os raios, né, UVA e UVB sejam absorvidos pela pele. Então ele realmente é uma indicação maravilhosa para quem busca esse tipo de segurança em relação a queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele. Vocês entenderam isso? Tudo bem aqui? Agora vamos ver a diferença, tá? Entre o protetor solar facial da Mary Kay e a loção diurna, porque eles não são o mesmo produto, tá? Pelo contrário, quando as pessoas falavam assim, ah, mas eu posso usar esse protetor solar da Mary Kay e ir para a piscina ou ir para o sol? Não. Eu falava, não, não pode. Né? Mas ele não tem fator de proteção solar? Sim, mas ele não é um protetor solar.
E eu não sei se na loção diurna em específico, está escrito isso. Mas no nosso hidratante antigo da linha Time Wise que tinha FPS, muitas vezes isso deu confusão e eu passei já isso aqui na aula para vocês. E eu reforcei, olha, ele não é um protetor solar. Isso não significa que ele não proteja contra os raios UVA e UVB. A gente nunca disse isso, óbvio que protege, mas ele não é um produto. Ele não é o produto indicado para você ir para uma exposição solar, né, numa praia, numa piscina, que são situações que você está disposta a altas exposições solares, tá? Tudo bem? Então hoje eu usei o quê? Protetor, a linha Time Wise 3D. Eu tô protegida? Tô protegida. Mas se hoje eu fosse para a praia, vou para a praia, caminhar, passar o dia ali na praia, gostoso. Não posso usar isso para me expor ao sol. Eu preciso usar um protetor solar, tá? Então, o protetor solar mineral, né, facial da Mary Kay com FPS 30, este produto que está sendo lançado, ele é um protetor solar mineral. Então você já sabe. Ele não permite, ele cria uma barreira física e ele não permite a absorção dos raios UVA e UVB, tá? Ele deve ser aplicado ao longo do dia? Deve. Tá? Agora, ele é um produto feito e específico para ser usado em situações de alta exposição solar. Vocês entenderam isso? E agora a solução diurna, né, da linha TimeWise 3D ou mesmo a diurna da linha Repair, eles são protetores solares químicos. Tá? Então, eles não criam uma barreira física, eles criam uma barreira química. Então, eles absorvem esses raios e eles transformam vocês já viram lá, né? Eles transformam em uma energia inofensiva, tá? Então, é diferente. Esses produtos da Mary Kay com fator de proteção solar, vocês podem incluir o primer também, tá? Vocês podem incluir o CC Cream também. Eles são produtos para a gente se expor, fazer exposição, né, alta em relação ao sol? Não, em hipótese alguma. Tudo bem? Tranquilo em relação a isso? Mas para o dia a dia, eles são o suficiente, tá? Então, primer posso usar na minha rotina de cuidados com a pele, né? O primer, eu usei o primer. Eu posso usar esse protetor solar novo? Pode. Eu devo, inclusive, né? Porque ele vai vir antes mesmo do primer. O primer, ele tem o fator de proteção solar. Então, deixa o protetor solar secar completamente e em seguida você usa o primer. E o CC Cream, a mesma coisa. Lembra o CC Cream? O CC Cream, ele é um hidratante com cor de base. Então, se eu uso o CC Cream, eu muitas vezes não vou usar a base, tá? A não ser numa na aula de maquiagem a gente fez isso. A pessoa tinha a pele seca e a gente não tem, né? E a gente não tinha ali um hidratante para pele seca. Então, o que que a gente usou? Usou o CC Cream e por cima passou a base. Mas a gente não faz isso, né? Quem usa o CC Cream geralmente não vai fazer uso da base. Ou quem usa o CC Cream até faz uso da base às vezes, mas faz uso da base em pó, tá? Então aqui eu posso fazer isso? Pode. Então lembra que o protetor solar, este novo da Mary Kay, ele é para ser usado junto com a linha de cuidados com a pele não com maquiagem. Então, ele faz parte da linha de cuidados com a pele. Eu vou utilizá-lo antes de usar qualquer produto de maquiagem, tá? Agora, Tatiana, eu preciso usar esse produto junto com a linha Time Wise 3D ou junto com a Repair? Não, claro que não. Porque esta linha, esses dois produtos que nós estamos falando, eles já têm este fator de proteção solar. Então, não tem essa necessidade. Tudo bem em relação?
a isso. E aqui eu coloquei para vocês, né, esse slide maravilhoso que a Mary Kay fez para gente. A Mary Kay fez o seguinte aqui nesse slide. Ela está mostrando para a gente a ordem de aplicação dos produtos, tá? Eu quero fazer só uma ressalva com este slide. A água micelar, vocês sabem, eu vou reforçar isso aqui. Ela pode ser utilizada tanto antes quanto depois do sabonete, tá? Eu, particularmente, prefiro usar antes do sabonete, mas eu sei que algumas de vocês preferem usar depois. Eu prefiro usar antes, porque na minha pele eu sinto como um saponáceozinho nela, e eu acho que ela deixa um pouco pesada a minha pele. Essa é a minha sensação na minha pele. Pode ser que você não tenha essa sensação e que você prefira usar depois. Tudo bem? Tá? Então é a única ressalva que eu quero fazer. E aí tá a ordem de aplicação. Então eu uso todos os meus produtos de skincare e aí na sequência, eu coloco ele antes de começar com a maquiagem, tá? Temos aqui ganhadora da maleta. Temos. Helenilde tá aí? Helenilde foi uma das ganhadoras da nossa área. Nós tivemos duas ganhadoras. Uma foi a Helenilde e a outra foi a Thalícia. Tá aí, viu? Isso. E elas são ganhadoras dessa maleta incrível. Maravilhosas, as duas da nossa área. Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando aí. Mineral eu respondi, vocês já entenderam, Tati, eu tenho uma dúvida. tá? Pode falar, Posso? pode falar, pode É, perguntar. sim, então eu fiz todo o meu skincare, utilizei os produtos do Time Wise, passei a, a... Vou dar duas situações. Passei a base, daí eu vou para piscina, eu tenho que retirar, tenho que lavar o rosto para aplicar o protetor Não, não precisa novo. lavar. Você pode só reaplicar ele por cima, mas eu vou falar uma coisa. Nos dias que você vai para a piscina ou para a praia, então eu estou na praia ou estou na piscina, eu não vejo necessidade de você fazer o teu skincare completo, entende? Então, o que eu faria, o que eu, Tatiana, faço nesses dias e como eu recomendaria para o meu cliente, tá? Lava o rosto, porque lavar é necessário. Aí eu indico só o hidratante, tá? Nessa linha nova, o hidratante não tem fator de proteção solar, nem na 3D e nem na linha básica Mary Kay. Só tem na Repair, tá? Então, eu não iria também sem hidratante, porque a minha pele sem hidratante, eu não gosto da sensação, eu não sei vocês, tá? Então eu falo, nos dias que eu, Tatiana, vou para a piscina ou vou para a praia, geralmente o que eu faço? Ou sabonete, hidratante, o hidratante que eu uso, e protetor solar. Ou sabonete, aí que no caso agora, o protetor solar e depois o CC Cream. Tá? Se você não quer ir com a cara pálida, né? E aí depois, se você quer usar um blushzinho, um batonzinho, seria dessa maneira. Agora, Tatiana, eu não sabia que eu ia para a piscina, tá? Eu saí para trabalhar. Eu saí para trabalhar. Existe a necessidade de eu retirar os meus produtos de skincare? Não, não existe, tá? Mas eu fui trabalhar, eu saí durante o dia, vou trabalhar, eu vou falar por mim, tá, gente? Eu tô me usando aqui pensando em mim. Saí, fui trabalhar, trabalhei, abri um baita sol e eu tive a possibilidade de ir para a piscina. Beleza, o que que eu vou fazer? Eu, Tatiana, eu iria, tiro a roupa, tomo uma ducha se tá um dia muito quente. Quando eu vou tomar essa ducha, eu já vou lavar o rosto. Ou suponha que eu não tomei ducha, não tem ducha onde eu vou, tá? Não tem a possibilidade de eu tomar uma ducha. Não tem nem a possibilidade de eu lavar o rosto. Eu vou tirar a roupa,
Vou passar o protetor solar e vou para o sol daquele jeito mesmo, entendeu? Sem ter a necessidade. Então, não é que existe a necessidade de você retirar. É que se você está na praia ou na piscina, não faz muito sentido você fazer o uso do teu skincare completo. Uma coisa que eu nunca uso se eu vou para uma praia ou para uma piscina, por exemplo, férias, período de férias, que eu tô na praia, suponha, tá? Eu não vou fazer ácido, por exemplo, tá? Porque eu não vou fazer nada que tenha ácido, eu nem levo produto que tenha ácido. Então, se você faz uso do teu peeling da Repair, não tem o porquê. Se você faz uso do seu booster peeling, não tem o porquê, tá? Respondida, gente, a pergunta para vocês, tá? Eu achei que ia dar tempo de eu falar do nosso perfume, da nossa nova fragrância. Não deu tempo, não tem problema. Eu até gostei que não deu tempo, porque eu quero falar dele, já tendo experimentado, e eu não tive a oportunidade de experimentar. Antes, deixa eu só dar uma palhinha a respeito desses lápis para os olhos. Então, vocês viram que nós temos aí, gente, são quantas cores de lápis? Vieram mais três, né? Mais três cores, é isso? Mais três cores de lápis, isso mesmo. Mais três cores de lápis coloridos. Gente, lápis colorido é uma coisa que vende, tá? Eu sei que pode ser que você que está me ouvindo seja uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais clássica, tá? Como eu era há anos atrás, e eu falava assim, não, colorido não tem necessidade, né? Azul, credo. Gente, são belíssimos os nossos lápis coloridos, tá? Então, assim, tem necessidade desses lápis. Tenham esses lápis para vocês experimentarem, para vocês demonstrarem, e tenham esses lápis para vocês venderem, tá? Então, esses são lápis coloridos que eles vieram justamente. Eu acho que eles são edição limitada. São ou não? Só coloca aqui para mim. Eles vieram para movimentar o nosso negócio. Sempre final de ano vem coisas coloridas. Não sei se são. Obrigada. Sempre no final do ano vem lápis coloridos, coisas coloridas, tá? Por quê? Porque verão pede muito isso aqui no Brasil, né? O verão pede, a brasileira gosta, a brasileira usa. Então, minha sugestão é o tipo de produto que vai vir e é bem interessante você ter para demonstração. Pode ser que você não queira abrir os três por eles serem uma edição limitada, mas escolha pelo menos um para você abrir desses coloridos, tá? E obviamente tenha o marrom, tenha o preto e tenha o azul, tá? Que são belíssimos e esses a gente tem que ter para demonstração, porque eles são linha regular. Eu não vou conseguir falar da nova fragrância, tá? Mas agora a gente tem muito o que falar dela, então não vou conseguir falar. Mas o que eu vou falar para vocês é que ela é uma fragrância desenvolvida na França, como vocês já sabem, e ela tem óleo também na sua formulação. E o que que eu quero dizer com este óleo? Tudo que tem óleo, fragrâncias mais oleosas, vamos dizer assim, né, que tem esse componente oleoso, elas têm uma duração maior, tá? Então ela é um eau de parfum. O nosso Luminéia não era um eau de parfum, eu sempre esqueço o que ele era, mas ele era acima do eau de parfum, sempre esqueço. Mas ele é um eau de parfum e ele é um eau de parfum, vamos dizer assim, para competir de, de cara a cara com estas fragrâncias mais sofisticadas e importadas aí do mercado. O Iluminéia, para quem nunca ouviu falar dele, ele foi uma fragrância que nós tivemos há um tempo atrás, veio como edição limitada. Era uma fragrância que veio para a gente com valor de R$ 499. E aí, você me pergunta, nós vendemos essa fragrância?
Nós vendemos, 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 que já pedimos tantas e tantas vezes para Mary Kay trazê-la de volta. Por quê? Porque é uma fragrância fantástica, maravilhosa, né? E eu tenho ela ainda, um resto da minha, que eu uso assim para eventos excepcionais, porque ela é aquela fragrância que você usa e ela fica. Você fica o dia inteiro com a fragrância. Essa menos, tá? Porque ele é um eau de parfum. Alguém já deve ter colocado para mim aqui. É um Strat de parfum. Obrigada, Cá. Ele era um Strat de parfum, né? E ele então durava mais tempo ainda por conta disso o preço. Então, o que eu quero falar para vocês é: não se assustem com este valor. Vocês vão vender muito dessa fragrância, tá? Não tem demonstração. Então, Tatiana, você acha que eu invisto numa para demonstrar? Eu acho que você já compra três de uma vez só. Uma você abre para você usar e para você demonstrar, e outras duas você vai abrir não, você vai vender, tá? E vai recuperar esse dinheiro e já vai lucrar. Então, Tatiana, é, abriria. Porque se você não abrir, você não vai vender, tá? E essa foi um produto que muitos de nós, na época, quem aqui na época estava na Mary Kay e abriu o Iluminéia? Muitos de nós, Karina, você não era diretora na época, e você abriu o Iluminéia, né? Então, muitas de nós abrimos o Iluminéia, então pagamos, né? Investimos isso, mas nós vendemos na mesma proporção, tá bom? Certo? Então agora, gente, a gente vai dar como é que fala? Um intervalo de 3 minutos. É o tempo para eu trocar a aula e a gente começa a aula das 9. E na aula das 9 eu tenho uma novidade para vocês. Eu tenho um lançamento aqui da nossa área nacional para fazer para vocês, mas é só na próxima aula. Então nós temos aqui 3 minutos, tá? Para sair de uma aula e entrar na outra. Exatamente, eu vendi um perfume assim. Quem é a usuária do Zoom que está falando? Então, olha, eu vou finalizar essa aula, tá? E a gente já volta, coisa de 3 minutos. É o tempo de eu trocar uma aula pela outra. Vou parar aqui também de gravar.